Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui, trazendo mais um circuito de filmes. Se você não viu o filme dessa noite, eu vou estar falando daqui a pouquinho e postando aqui. O circuito de filmes ele foi criado para compartilharmos aprendizados e dentro desses aprendizados você colocar ações, né? Ações práticas na sua vida. E por que aprendizado? É o princípio de muitas coisas da nossa vida. Está sempre revendo, mudando a nossa percepção sobre algo e que a gente possa rever, avaliar novamente, daqui a 2 dias, uma semana, reavaliar a mesma coisa. E isso é o processo, né? E quanto mais rápido você fizer isso, mais crescimento você tem, mais você cresce pessoalmente, profissionalmente. Luz, seja bem-vinda. Então tudo isso é o processo de crescimento emocional, psíquica, em vários sentidos. No coach a gente fala que a maneira de fazer uma coisa provavelmente é a maneira como você faz as outras coisas da sua vida. Porque esse olhar, né, é um olhar sistêmico. O jeito que eu faço uma coisa em uma área é o jeito que eu faço daquele jeito na outra área. Então quando você começa a ampliar a sua percepção para isso, você passa a ser mais observador e observadora dos seus comportamentos. E assim você tem consciência, você passa a ter mais consciência daquilo que você está se comportando, das suas atitudes. E aí fica mais fácil de mudar. Então assim, o circuito de filmes, ele foi criado, foi em 2020, e desde então, né, a princípio fazendo esse quadro com a Cris Henriques, né, jornalista, empresária, né, várias multi, e no decorrer das lives, né, ela teve que se ausentar por questões pessoais, né, profissionais também. E desde então a gente vai, né, teve convidados também. Tem a Simone também, né, Simone Salles, que é psicóloga. Uma vez no mês ela também aparece e contribui. E a ideia é trazer o filme como algo, um elemento que a gente possa aprender, né? Seja a situação, a vida do personagem. E o filme dessa noite é Forrest Gump, o contador de histórias. Existem vários aprendizados que a gente pode tirar nessa noite desse filme. Se você não assistiu, meu convite é que você assista. É um filme belíssimo, ele tem um pouco de drama, romance. E os personagens, né, desse filme tem o Forrest Gump, tem a Jane, que é a pessoa que ele se apaixona desde criança. Ele convive, né, e tem todo um enredo de história entre eles até o final do filme. Tem a mãe do Forrest, né, a mãe solteira, e o Forrest Gump, ele é um pouco diferente das outras crianças. Ele tem um processamento um pouco mais lento. E o papel dessa mãe
é fazer com que essa diferença não aparenta, né? Não apareça nesse convívio com os outros garotos, com as outras crianças. O papel dela, e ela faz muito bem isso, ela traz conceito, ela traz direcionamento para o Forte nesse sentido. Ela fala o tempo todo, você não é diferente. E se alguém falar isso, não aceite. Já, seja bem-vinda. Então, essa mãe é uma mãe que apoia esse filho, que traz, né, conceitos positivos de otimismo. É uma mãe que vai realmente ajudar esse filho em todos os sentidos. E a mãe em si, ela tem esse papel, né? Toda mãe quer que o seu filho, a sua filha, né, seja feliz, esteja bem. Então nesse filme tem essa relação, né, dessa mãe com Forrest Gump, e tem muitos, né, aprendizados. E ao decorrer dessa live, quem quiser colocar aprendizados, colocações, se sinta à vontade. E aí eu vou pedir já, desde já, para que você compartilhe essa live, curta essa live. Por que isso? Para o Instagram entender que é um conteúdo de relevância. Existe uma coisa chamada algoritmo, aonde, né, as pessoas que estão assistindo uma live, quanto mais curtir, quanto mais compartilhar, mais o Instagram ele vai realmente espalhar aquele conteúdo. E hoje tem bastante aprendizados, tá? Então fique aí, fique ligado na live e também participe, né? Então eu falei da Jane, né? Jane é essa garota desde a infância, desde a época que o Forrest Gump foi para a escola. E interessante que no princípio ali, que o Forrest Gump vai para a escola, no próprio ônibus, ele estava com um material na perna para que ele corrigisse o andar e a coluna, né? Eu falei que ele tinha um processo um pouco mais lento, né? Ele pegava um pouco mais lento todo o dia a dia, né? Enfim, ele falava pouco, enfim, mas dentro dessa dinâmica ele conseguiu, né, por causa dessa mãe, conseguiu ter uma vida normal como as outras crianças. E o grande desafio, né, de Forrest Gump, ele sempre fazia o bem para as pessoas. Ele era muito ingênuo, mas esse ingênuo era a questão de ser autêntico, ser honesto com as pessoas que estavam ao redor dele. E uma das lições maiores desse filme é a lealdade de Forrest Gump. As pessoas que cruzaram, né, no filme, né, e ele via como pessoas significativas na vida dele, ele procurava estar próximo, estar perto. Ele conseguia manter uma relação forte com essas pessoas. Então a lealdade de Forrest é algo que a gente precisa aprender. E além dessa lealdade, também a questão, né, ele tinha lealdade também em relação a Jane, né, existiu muito encontros e desencontros ao decorrer do filme, né, sempre o Forrest Gump sempre manteve essa paixão, né, esse amor por Jane. E a Jane pequeno, eles saíam junto. E a primeira vez que eles tiveram o contato foi, como eu falei, no ônibus, aonde todo mundo, pela o aparelho, né, que o Forrest Gump estava usando nas pernas, era muito estranho. E aquilo talvez, né, torne incomum, e criança
sempre vai estranhar o que é diferente, vai falar, enfim, vai julgar. E ela, a Jenny ali, ela oferece o lugar para o Forrest Gump. Foi a primeira vez que o Forrest Gump teve o contato com a Jenny. Então foi ali que o Forrest Gump ele se apaixonou. Ele fala o seguinte, que a voz dela foi a voz mais doce que ele já ouviu na vida dele. Então você vê que tem um pouco de romance aí. E aí eu quero enfatizar a lealdade do Forrest Gump desde o início, desde criança até a fase adulta, é incrível. As pessoas de forma geral. Ele sabia valorizar as pessoas importantes da vida dele. Era a mãe, era a Jenny, tinha o Puma, que era o Juliana, seja bem-vinda. Que na guerra, né, ele foi companheiro de guerra. Tem o Tenente Dan também, que era o capitão dele na guerra. Então foram pessoas marcantes nesse percurso. E a gente pensar nesse filme, o Forrest Gump ele tinha tudo diante do que era comum para as pessoas ali. Era muito provável que ele não fosse muito à frente na vida, que ele teria dificuldades, que ele teria dificuldade de relacionamentos, que ele teria dificuldade na questão em relação a conjugal, e talvez ele ficasse ali naquela cidade, né, onde eles moravam. E não foi exatamente isso que aconteceu, né? Existia o otimismo dessa mãe, existia um trabalhar dessa mãe, que ele era possível fazer as coisas, ela cultivava isso nele, e isso é muito bacana, né? Você que talvez é mãe, né? Você que está assistindo agora e você quer realmente incentivar alguém, esse filme também é um aprendizado nessa direção. Então essa mãe ela tem um papel muito importante nessa trajetória de Forrest Gump. Então quando ela fez isso, o que aconteceu aí? O Forrest Gump ele foi astro de futebol, ele recebeu medalha de honra na guerra, ele seguiu um sonho que não era dele, mas ele estava envolvido quando a pessoa ainda estava viva. Ele se tornou milionário e ele ajudava as pessoas, ele inspirava, né? Tinha uma parte, né, desse filme que, assim, como eu falei, o processo dele era um pouco mais lento de raciocínio, de forma geral. Ele era mais ingênuo, né, do que as pessoas no normal. E isso tinha uma riqueza dentro desse filme. Isso tornava a pessoa que ele era no filme. Porque nós, né, no geral, a gente pode julgar muito, a gente julga as pessoas, e aí por isso a gente pode tomar atitudes. E no caso de Forrest Gump, não, ele não julgava, ele simplesmente ele era honesto na forma simples, humilde e simples, humilde e também verdadeiro. Então nesse sentido a gente também pode aprender isso, né? Que a inocência de uma criança ela tem um valor. Claro que a gente vai precisa estar ligado com algumas coisas, né? Do dia a dia, alguns perigos, e a gente precisa ter essa atenção, mas também não perder essa essência de criança, que ao decorrer da nossa vida a gente também vai perdendo isso de acordo com as frustrações, decepções, o mundo, né, que ele vai se transformando, pode ser um mundo um pouco mais perigoso, e aí você precisa estar mais atento às coisas, e quanto mais a gente fica mais atento, a gente também perde essa essência. Então esse filme ele traz um pouco isso, né, para a gente não perder essa essência
não perder essa coisa da criança, né? E alguns circuitos de filmes eu também falei sobre a questão da criança, o quanto a criança ela é espontânea. O Forrest Gump era espontâneo. Então são algumas lições que a gente vai trazendo para a live, que é para a gente refletir. Eu achei o enredo desse filme é muito bonito, toda a história, as amizades verdadeiras de Forrest Gump, né? Como eu falei, ele tinha tudo para dar errado, tinha tudo para a vida dele não decolar. Só que em vários momentos ele também jogou ping-pong, se destacou no ping-pong, ele se destacou na carreira militar, ele se destacou em termos de holofotes, né? Em termos de ele correu sem sentido nenhum, mas ele correu por muito tempo, por 3 anos seguidos, 3 anos e pouco, e isso apareceu na televisão. Então todos os momentos ele aparecia na televisão, se destacava. Lucas, seja bem-vindo. Então tudo ao contrário que teria o tradicional, o comum, que o diretor, quando a mãe de Forrest Gump levou ele para a escola, o diretor falou o seguinte, que ele era abaixo, o QI dele era abaixo do normal, e a escola não ia aceitar ele. E aí a mãe, trabalhando a mente, né, a cabeça desse filho, então ela falava assim, não deixe que ninguém fale que você não é capaz, que você não é inteligente. Então ela sempre tinha esse discurso. Então é importante que a gente mantenha, né, se você é pai, você é mãe, né, no seu dia a dia, e até amizades, família também, o incentivar do que criticar. Tem gente que fala assim, mas tem crítica construtiva. Eu não acredito muito em crítica construtiva. Você pode dar um feedback, mas até para dar um feedback você precisa elogiar primeiro. Você elogia primeiro e fala a correção que você quer passar para a pessoa. Essa é a maneira mais adequada se você quer corrigir alguém. Elogiar primeiro no ponto forte da pessoa e trazer, né, a possível correção logo após. Então esse filme traz alguns pontos de incentivo, e o bacana desse filme é que, como eu falei, o Forrest Gump ele nunca abandona os amigos. Até na guerra isso aparece de forma mais forte. Ele volta para salvar os colegas, né, de militar. Zaira, seja bem-vinda. Então são alguns aspectos do filme que é importante. E eu vou enumerar esses aprendizados desse filme agora, tá? E aí você já aproveita, compartilha com mais pessoas, que as lições aqui são bem pertinentes. A primeira lição desse filme é: não tenha medo de ser honesto. Então, como eu falei, o Forrest Gump ele era muito autêntico, até ingênuo em algumas situações, mas esse ser ingênuo, o que a gente acontece? A gente acaba perdendo isso na nossa vida. A gente também, Marta, seja bem-vinda. A gente precisa disso para ser espontâneo, né, para a gente vivenciar coisas importantes na nossa vida, nem que seja algo tão simples que é estar com o filho, com a filha, um olhar, né, que a gente fala que é o 100% de audiência ali, é o V0, né, o que tem mais de bonito, né, esse olhar, você está ali presente. Então isso, a inocência da criança, ela na gente faz com que a gente possa vivenciar o presente ali de uma forma mais intensa. Então, dentro desse percurso, o Forrest Gump ele não perdeu isso. Então, ele acaba ajudando pessoas, ele não julga em momento nenhum. Então, ele percebe
algo bom das pessoas. Engraçado, o interessante que na convivência com a Jane é a pessoa que ele se apaixonou desde criança. Ele fala que o pai de Jane abusava da filha, da Jane. E na visão de Forrest Gump, ele tinha a visão que o pai era carinhoso com ele. Na verdade, carinhoso com ela. Mas na verdade estava abusando sexualmente da Jane. Mas na visão dele, ele tinha uma visão que cuidava, o pai cuidava dela. Isso ficou claro em uma cena depois do filme, onde quando ela volta, né, já adulta, ela olha a casa onde eles moravam e joga uma pedra. Então a visão de Forrest Gump, ele traz essa inocência e por um lado pode ser bom porque nos contamina com o que está acontecendo. Uma outra lição importante não importa com quem você está falando. Então Forrest Gump, ele não fazia distinção se você tem um status, se você é rico, se é pobre, enfim, presidente. Ele tratava essa pessoa da mesma forma, né? A senhora que estava no banco esperando o ônibus. Então ele tratava exatamente as pessoas do mesmo jeito. Então, com respeito, com honestidade. Então ele não bajulava as pessoas. Então isso é um outro aprendizado que a gente pode levar desse filme. A terceira lição desse filme, que eu posso compartilhar com vocês: diga sempre às pessoas que você se preocupa em como elas se sentem. Então, em nenhum momento Forrest Gump ele hesita em expressar o que ele demonstrar, o que ele sente, o afeto que ele tem em relação às pessoas, a preocupação, né? Tem uma cena no filme que ele cuida, ele traz café da manhã para a Jane. Ele tem um cuidado, ele tem um amor ali. Então demonstrar sentimentos para as pessoas que você tem esse afeto é importante. Ele traz isso no filme. A quarta lição que eu trago para você desse filme é: não tenha medo de amar. Assim como ele não tem medo de expressar, né, o Forrest Gump, os seus cuidados para com os outros, ele não tem medo de amar profundamente, do fundo da alma dele. Ele não tem medo de se machucar, ele não pensa demais, ele apenas ama. Muita gente poderia aprender com essa simplicidade. Ele teria todos os motivos para, por exemplo, a Jane não amar a Jane. Mas ela, em um momento, escolhe outros parceiros, né? Porque existe uma história muito, né, de encontros e desencontros entre eles, a Jane e o Forrest Gump, que é a parte romântica do filme. Então, se você não assistiu o filme, né, o meu convite é que você assista. Tem vários aprendizados, a história é muito bonita, e aí eu vou trazer algumas lições para você aqui nessa noite. A quinta lição é: não tenha medo de perder. Se a gente for reparar no filme, o Forrest Gump ele perde pessoas importantes ao decorrer do filme. E nem por isso ele, como eu falei, ele não deixa de amar, né, de se importar, de cuidar dessas pessoas, né, que possa ser que tem pessoas que têm, por medo de perder essas pessoas, talvez esse demonstrar, né, sentimentos, ele se retraia mais. Mas não é o caso de Forrest Gump. Assim como todas as outras emoções, é importante, né, essa coisa da perda, né, a sentir a questão da dor forte, da perda. É importante que você não deixe nenhuma emoção. Não existe emoção boa ou ruim. A emoção ruim é aquela que você não expressa, aquela que você não sente ou que você quer
camuflar de algum jeito. Então a emoção saudável é aquela emoção que você consegue sentir e expressar. Então ele consegue lidar bem com a perda das pessoas importantes. Ele vai lá, visita o túmulo das pessoas, ele conversa normalmente, né, com o que representa a pessoa. Então ele enfrenta a morte de uma forma como fazendo parte da vida. A sexta lição desse filme, ele fala o seguinte: faça sempre coisas novas, porque você pode ser ótimo nelas. Então, você experimentar algo novo vai te possibilitar descobrir uma habilidade nova que você tem. Então, Forrest Gump, ele começa a jogar ping-pong. A pessoa, em um certo momento do filme, uma pessoa oferece para ele, né, pergunta: você já jogou ping-pong? Ele fala: nunca joguei. E ele começa a jogar. Ele faz daquilo uma constância que ele fica tão bom, até com pessoas que estavam jogando ou jogavam muito mais tempo do que ele. Então, um exemplo é essa parte do ping-pong. E afinal, como saber no que você é bom se você não fizer? Então, você só vai saber se você é bom se você fizer algo, aquilo ali que se apresenta ou que você se direciona. E aí a lição 7, ela está ligada à lição 6. Aí, se caso você experimente essa coisa nova e você não seja bom naquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque pelo menos você fez e você sabe, você experimentou. A lição 8 é a seguinte desse filme: às vezes você só tem que fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo diz que você não é para fazer. Isso fica muito forte na cena que o Tenente Dan, Flávia, seja bem-vindo, que o Tenente Dan, né, isso já na guerra, tá? Esse é no Vietnã. E aí lá na guerra tem o Tenente Dan, que em algum momento ali existe um ataque e eles saem feridos. E o Tenente Dan, ele está bastante machucado e posteriormente ele perde as pernas. E o desejo do Tenente Dan era morrer ali na guerra. E o que foi que aconteceu aí? O Forrest Gump, ele estava nesse momento ele estava salvando as pessoas, e o Tenente Dan foi uma delas. E o Tenente Dan falava para ele: eu não quero ser salvo, me deixa aqui, deixa eu morrer aqui com honra. E aí o Forrest Gump, ele acaba salvando o Tenente Dan. Isso tem uma repercussão, né, porque ele acaba ficando sem andar. Então, em vez de ter morrido com honra, ele agora pode ser um aleijado sem honra, onde todo mundo pode, vamos dizer assim, gozar da cara dele, brincar com a cara dele, pelo fato, ou o risco, né, ou pelo menos não querer ouvir isso. Então, nessa parte, o certo, o correto, de fato era o Forrest Gump salvar a vida dele. Ele fez o que era correto fazer, não o que o Tenente Dan estava falando. Então vai ter momentos na nossa vida que é mais importante você seguir o que é certo do que ouvir, né, para não fazer aquilo pelo fato, talvez, do que a outra pessoa, algo que seja para enfraquecer aquilo, e é uma coisa certa a fazer. Não é uma coisa ruim, eu não estou falando de uma coisa ruim, eu estou falando de uma coisa realmente coerente e certa, mais certa a fazer naquela situação. E aí depois ele até, esse Tenente Dan até agradece. Até então, até um certo momento do filme, ele não tinha agradecido.
Ele não agradece por esse ato de Forrest Gump. A nona lição dessa noite é: nunca deixe ninguém lhe dizer que é melhor que você. Quando eu falo dessa lição, quer dizer o quê? Desfavorecer você, né? Falar que você te rebaixar. Então tudo isso nessa lição está dentro disso, né? Disso que eu estou falando aqui. Então nunca deixe que ninguém faça isso com você. Então dentro do filme falava muito que o Forrest Gump, você é idiota pela coisa de não ser tão ingênuo em algumas situações. Então nunca deixe que alguém, né, desfavoreça ou fale que é melhor que você. A 10ª lição é: o que significa ser normal, afinal? Então eu falei no início da live que o Forrest Gump, ele em termos de QI, ele era abaixo do normal. Mas apesar de ser abaixo do normal, ele fez feitos que quem estava acima, né, com QI acima, não fez de hipótese nenhuma na vida. Ele recebeu medalha de honra, ele foi campeão na questão de ping-pong, representando os Estados Unidos. Ele, em termos de negócio, ele abriu uma empresa de camarão e se tornou milionário junto com o Tenente Dan, né? Ele feitos atrás de feitos e sempre se destacando, sempre aparecendo na televisão. Olha, o filme traz justamente ele sempre se destacando. Isso é o interessante desse filme. Então, o que é normal? O normal é muito relativo. E essa mãe, como eu falei no início, a mãe de Forrest Gump, ela sempre incentivava esse filho, não pesar, né, esse ser diferente nessa caminhada de Forrest Gump. Então ele conseguiu lidar bem nessa jornada com a vida, né, e lidou muito bem, se destacou de forma muito tremenda, né, fora do comum. Então, a 11ª lição: você nunca sabe quantas vidas você vai mudar. A vida, né, o Forrest Gump, ele mudou a vida de muitas pessoas. Ele realmente ele ficou famoso, ele ajudou, né, levou mensagem para as pessoas, o sorriso, essa inocência, ser honesto, também ajudou muitas pessoas. Então, que você possa saber ou começar a refletir quantas pessoas ou quantas vidas vão ser impactadas pela sua vida, por você existir. A gente começar a pensar nisso também, que entra a questão, o quanto, né, o significado da gente viver, né, nessa vida. A 12ª lição dessa noite é: cuidado com o que você diz, porque você não pode voltar atrás. Fala que aquilo que você, né, fala pode doer mais, pode ferir mais do que talvez em algumas situações até um tapa que a pessoa receba, né? Pode ser mais cortante do que um tapa, por exemplo. Então, ter cuidado, né, com a nossa fala, em momentos, né, algumas situações, às vezes a gente pode se exaltar, ficar com raiva. Mesmo nessas situações, a gente precisa ter o cuidado. E esse filme, ele traz isso, com também uma parte, um recorte sobre isso, porque são cicatrizes que podem não se fechar por causa de uma palavra. Então é importante a gente ter essa atenção. E a 13ª lição dessa noite, em relação ao filme, nunca faça verdadeiras amizades para ter privilégios. Então, como eu falei, o Forrest Gump, ele foi leal desde o início da infância até a vida adulta. Realmente é um aprendizado.
Ele tem isso de uma forma muito forte nele. Então, amizades casuais vêm e vão, mas quando Forrest encontra pessoas que realmente se conectavam, ele sabia o quão especial isso era. E ele não deixava que isso se perdesse, ou seja, ele estava sempre em conexão com essas pessoas. Então, a outra lição, né, que a gente não faça amizade por privilégio, né, por interesse, mas que seja verdadeiro de fato. A 14ª lição dessa noite do filme: aprecie e compartilhe as pequenas coisas, né, com as pessoas que você gosta, amigos, né, família. E em primeiro lugar, né, tem até uma cena no filme que depois que ele volta da guerra, ele acabou recebendo um tiro no bumbum dele, né? E até foi hilário isso, né? Porque isso foi até um motivo de piada, né? Aquela piada boa, né? De bom humor. E aí quando ele volta, acho que da cirurgia, ele volta com 2 sorvetes. E aí ele oferece para o Tenente Dan. E o Tenente Dan está naquela situação, né? Vê a situação dele, ele não está andando, ele queria ter morrido na guerra e tal. Mas a esse Tenente Dan, ele joga esse sorvete aquela que o pessoal doente, né? Que está acamado, ele faz, né, as necessidades, ele joga ali. E então, assim, uma lição que a gente pode tirar disso é: às vezes você está de bom, né, com o coração aberto, querendo fazer algo bom, né, para alguém compartilhar, seja algo, ajudar a pessoa, e essa pessoa ela vai recusar a sua ajuda, ou vai talvez não tratar você bem, mas mesmo assim não deixe de compartilhar esse algo bom, né? É uma questão da pessoa. Então, nesse filme, e essa lição em específico, aprecie, compartilhe, mesmo que essa outra pessoa ela não valorize aquilo, né? Faça por você, né? Aquilo, em algum momento, ele pode fazer sentido para essa pessoa e pode ser importante ali, como foi importante para o Tenente Dan, apesar de todo esse percurso de insatisfação do Tenente Dan. A 15ª lição desse filme é: faça o que você ama, viva a sua vida como você deseja, participe de atividades simplesmente porque você quer, e nem tudo tem que ter um sentido mais profundo, mas quando você começar a fazer o que você ama, vai desenvolver um sentido mais profundo em você mesmo. Olha como uma coisa, quando você faz o que realmente você ama, aquilo ganha um sentido, ou desenvolve um sentido mais profundo em você. Então, a princípio, você não precisa buscar as coisas profundas, mas quando você faz algo que você ama, essa profundidade ela acontece naturalmente em relação àquilo. E a 16ª lição dessa noite: por fim, lembre-se sempre, né, tem uma frase que o Forrest Gump sempre falava no filme: a minha mãe sempre disse que a vida é como uma caixa de chocolates. Nós nunca sabemos o que vem a seguir. Então, assim, esse filme, né, essa parte da caixa de chocolate, a gente não sabe exatamente bem o que vem depois. E é importante a gente estar aberto a esse novo, né? Poder de fato vivenciar cada minuto, né? De uma forma muito presente, e que a gente possa, né, nesse filme no geral, o que foi que as fichas que caíram para mim, né? As lições inocentes de Forrest Gump nos mostram uma maneira autêntica e também feliz de viver. Então o Forrest Gump, ele tinha esse seu autêntico, e ele permitia que elas entrassem na sua vida. Ele aprendeu a ser ele mesmo,
E certamente isso vai fazer bem para você também e a todos à sua volta, né? E aí vem, né, um dos aprendizados, né, nessa live. Julgue menos, arrisque mais e coloque o amor em tudo que você fizer. Amanhã pode ser tarde demais para começar. Eu quero, né, trazer essa frase, né, final como uma reflexão maior dessa live. E eu vou repetir a frase se você não pegou. Julgue menos, arrisque mais e coloque amor em tudo que você fizer. Amanhã pode ser tarde demais para começar. Que você possa refletir, né, nos aprendizados dessa noite sobre esse filme. Se você não assistiu esse filme, ou você assistiu há muito tempo e você não se lembra desse filme, assista de novo. No YouTube você consegue assistir, né, lá ele está em partes, né, de 1 a 37. Se você botar lá filme Forrest Gump, você vai conseguir assistir esse filme. Eu quero enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo, né, filmes, aprendizados, para que a gente possa realmente desenvolver o nosso lado emocional e trazer o lúdico, que é o filme, para a nossa vida. A gente enumerar 3 aprendizados no mínimo do filme e colocar ações para cada aprendizado. É isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Aprendizado e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. A gente até aprende, mas não coloca em prática. A gente esquece, aquele aprendizado vira teia de aranha. Então é importante que você tenha isso, né, essas duas coisas, né, o aprender e o praticar. Amanhã, quinta-feira, eu separo para falar sobre assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental. Trago elementos para você desenvolver inteligência emocional. Dia de segunda-feira eu trago também live sobre o digital, encontro de empreendedores. Ela foi criada baseada na mentoria 360 graus para fazer você que talvez esteja iniciando, você que não sabe nada do digital, queira começar a dar esse espaço. Veio um conhecimento até mim e eu quis compartilhar. Veio na pandemia, onde todo mundo estava preocupado em o que fazer, como gerar renda. Então essa mentoria é justamente para você criar renda, né, no digital e na internet. Seja fazer, né, um Instagram, seja a questão de mercado de afiliado, fazer site, criar um canal do YouTube. O que você pensar de A a Z no digital, você vai aprender nessa mentoria. Além de ter esses conteúdos de qualidade, bastante qualidade, tem uma pessoa, né, de forma individual, a cada semana, com você te acompanhando o seu crescimento e nessa jornada. E além do digital, você também vai aprender o financeiro, o emocional e o empreendedorismo. Tudo isso em um só lugar, de A a Z. Quero parabenizar a todos que estão na live. E eu peço que você compartilhe essa live para mais pessoas. É um filme belíssimo, né? O Forrest Gump, o contador de histórias. E que você possa aplicar, que sirva de reflexão para você. E que possa, né, mudar essas relações e valorizar o que realmente é importante na sua vida. E fazer o que você gosta, o que você ama. Tá? Gratidão, um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau, fica com Deus. Até a próxima.